Olá, eu sou Roberto Latini, CEO da Latini Group, e hoje nós vamos iniciar o segundo vídeo da série da História da Vigilância Sanitária no Tempo. No primeiro vídeo nós fomos de 1808 até 1945. Bom, retomando um pouquinho, um ponto importante da série anterior é a criação do Código Penal Brasileiro em 1940. Esse código ainda perdura, esse código encontra-se vigente, entretanto ele sofreu alguns aprimoramentos que nós vamos falar mais à frente, incluindo, por exemplo, crimes equiparados a crimes hediondos, as falsificações de medicamento, o exercício da atividade de fabricação, importação e distribuição de produtos sujeitos a regime de vigilância sanitária sem as devidas licenças, entre outros. Esses comentários eu vou fazer mais à frente oportunamente. Em 1943 foi criada a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, pelo presidente Getúlio Vargas, que era conhecido à época como o pai dos pobres. Por que foi importante a criação da Consolidação das Leis do Trabalho? Porque até então os trabalhadores aqui no Brasil não tinham horário certo para trabalhar, não tinham finais de semana remunerados, não tinham descanso. Então uma série de benefícios que se conhece hoje em termos de legislação trabalhista começou em 1943. Assim como o Código Penal segue vigente desde 1940, a Consolidação das Leis do Trabalho segue vigente desde 1943, também com alguns aperfeiçoamentos. Por exemplo, atualmente você pode trabalhar para uma empresa no regime de MEI. Você pode ser um microempresário individual e prestar serviço para essa empresa sem necessariamente ter um vínculo através da sua carteira de trabalho. Por que é importante falar da CLT na vigilância sanitária? Porque, como vocês sabem, a vigilância sanitária, quando vai conceder as licenças de funcionamento, que são as licenças locais, para importadores concedidas pelo município e para fabricantes, via de regra, concedidas pelo Estado, essas vigilâncias sanitárias querem a comprovação do vínculo do responsável técnico com a empresa que está sob a sua supervisão. Isto significa dizer que das duas uma vai acontecer. Ou o funcionário, o responsável técnico, ele está dentro do esquema que se chama seletista, ou seja, ele é um empregado daquela empresa, ele tem registro em carteira em nome daquela empresa, ou ele tem um contrato de prestação de serviço, e nós sempre sugerimos que esse contrato de prestação de serviço seja devidamente registrado em cartório de títulos e documentos, para que se evitem problemas futuros, por exemplo, problemas de cunho trabalhista. Em 1954 é criado o Laboratório de Controle de Medicamentos e Alimentos, que no futuro vai se converter no INCQS da Fundação Oswaldo Cruz. Então aqui em 1954 já se pensava no controle de qualidade tanto dos medicamentos, das drogas, quanto dos alimentos. Então a gente percebe o seguinte: a vigilância sanitária ela nasce muito forte no mundo inteiro com duas pernas inicialmente. A perna do medicamento, inclua-se as vacinas, e a perna dos alimentos. Porque a indústria de medicamentos ela começou a se desenvolver muito, começou a explodir no pós-guerra, como a gente conhece hoje. Anteriormente não era esse tipo de organização, mas também, à medida que a população cresce e que as cidades avançam, você precisa ter novas formas de fazer o transporte, a preservação e a comercialização de alimentos. Então, essa forma que a gente conhece hoje dentro dos supermercados, alimentos contidos em embalagens específicas, isso não existia anteriormente. Isso começou com o alimento enlatado. Os alimentos enlatados no começo deram muitos problemas, como por exemplo o botulismo, ou as latas eram isoladas internamente com uma camada de estanho e às vezes as pessoas esquentavam essas latas, o estanho de dentro derretia e dava uma baita de uma diarreia nessas pessoas que se alimentavam desses alimentos, né, que estavam aí conservados. Então todos esses problemas apareceram por conta do crescimento da população cada vez maior e da necessidade cada vez maior de você levar alimentos para lugares cada vez mais longe. Por exemplo, você pegar o interior de alguns estados brasileiros, eles ficam muito distantes da área de praia, da área de litoral. Entretanto, hoje os pescados chegam até essas pessoas. Os pescados, os peixes, os frutos do mar.
Como é que isso chega? Isso chega através de uma conservação específica. Então tudo isso começou a ser pensado em 1954. Em 1973, cria-se a Lei 5991, que é a lei que determina que medicamentos só podem estar debaixo da responsabilidade técnica dos farmacêuticos. Então, muitas empresas muitas vezes nos perguntam por que é que o responsável técnico das importadoras, que já trazem o produto acabado, com embalagens validadas, prazo de validade estabelecido, por que tem que ser um farmacêutico e não pode ser, por exemplo, um químico, ou não pode ser um engenheiro químico? Porque a Lei 5991 de 1973, ainda em vigor, determinou que medicamentos só podem estar debaixo da responsabilidade técnica de um farmacêutico. Caminhando um pouco mais na linha do tempo, a gente já chega no sistema da vigilância sanitária como nós conhecemos hoje, com a criação da Lei 6360 em 1976. A Lei 6360 de 1973, ainda vigente, estabeleceu o atual sistema de vigilância sanitária que conhecemos, com uma responsabilidade centralizada, à época centralizada no Ministério da Saúde, hoje na Anvisa. Naquela época não existia a Anvisa foi criada no final de 99 por uma medida provisória e definitivamente entrou em vigor na forma como conhecemos hoje no ano 2000, portanto em 1976 era a Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Essa lei ela foi regulamentada pelo Decreto 79094 de 1977 e este decreto posteriormente substituído pelo Decreto 8077 de 2013. Ainda em 77 nós temos também a promulgação de uma lei muito importante, que é a Lei 6437 de 77, que também continua vigente. Essa lei definiu as infrações sanitárias dentro do âmbito da vigilância sanitária. Então, quando uma empresa ela recebe um auto de infração, via de regra esse auto de infração está baseado em dois grandes pilares, na Lei 6437 de 77 e no Código Sanitário do Estado ou do município onde essa empresa se encontra. Mas normalmente as multas, as suspensões, os cancelamentos e outras medidas cabíveis, elas se encontram descritas dentro da Lei 6437 de 77, assim como as circunstâncias atenuantes e as circunstâncias agravantes. Bem, nós ficamos por aqui nesse segundo vídeo, foi muita informação, mas informações importantes, porque a gente já está entrando agora no âmbito atual da vigilância sanitária, com a Lei 6360, com a Lei 6437 de 77, com o Decreto 8077 de 2013, e essa legislação ela vai estruturar, então, o nosso sistema atual de vigilância sanitária. Eu espero vocês no próximo vídeo, no terceiro vídeo da série, onde nós vamos continuar caminhando até o período da pandemia. Um abraço, obrigado pela atenção.